Fala galera, mais um podcast do Professor Leônidas aqui na Academia Alfit. Já aproveito para agradecer os patrocinadores Natoderm Pharma, Oral Mob, Gurias Fit. Se tu é um dos patrocinadores que gostaria de patrocinar o canal, sinta-se à vontade. Hoje eu tô aqui com ele, o nutricionista treinador David Valens, ou David Valendo. Valendo? David Valendo. Valendo. Curtiu essa? É uma nova, essa é uma nova. Eu ia falar, isso foi criativo. David Valendo. The best of the best, meu bruxo, meu brother, me levantou após o acidente, né, David? Tu pegou a época que o cara tava que nem uma porpeta. Uma prenha. Tava uma porca prenha. Já aproveita e conta, já te apresenta na real primeiro pra galera, David. E aí galera, tudo certo? Meu nome é David, sou formado em Educação Física, formado em Nutrição, pós-graduado na área de Bodybuilding Coach, Nutrição Esportiva e mais algumas áreas de extensão na parte de desenvolvimento pessoal e farmacologia, né? Então, hoje trabalho muito na parte de alto rendimento, mas não atletas. Então, assim, tem um outro atleta, mas eu evito bastante hoje em dia. Então, basicamente, essa é a minha formação. Trabalho hoje com isso, dou personal um pouco ainda, mas trabalho mais com a parte de consultas ainda. O Leônidas preparava ele antes dele se acidentar, né? Então, retomando essa história um pouco, a gente fazia preparação antes do... Agora acho que ela aumentou só porque a gente tá rolando uma aula que não era programada, mas ela aumentou o som só porque a gente tá em aula. E eu vou ordenar que esse som agora pare. Oh. Que isso, moleque? Que isso, moleque? Ficou gravado, hein? Ô meu, tu presenciou isso, meu. Olha, voltou do nada, vai parar de novo. Ô meu, olha, vai baixar. O que eu fiz, meu? Isso aí ficou gravado, bom. O cabeludo ele não dorme, né? Eu vou me prejudicar. Vai, Foi real, meu, aconteceu, que viagem. Não aconteceu. Me perdi até. Cara, o David, ele tava me acompanhando, isso é bom lembrar. Porque se eu não tivesse me acompanhado, eu não tava com aquela massa muscular, que a gente tava se preparando para uma nova categoria, né? E aí talvez eu não tivesse sobrevivido, né? Que era a massa muscular que segurou uma trombada ali contra um ônibus. Cara, mais ou menos quantos quilos eu tava naquela época? 97, acho, 98. Ah, de pura massa muscular, tava da hora, né? Tava bem, tava grande, a gente tava subindo. A gente tava começando a secar, né? Então tava 97, 94, nessa média, né? Que a gente tava começando a... Não tava começando a secar, mas já vinha secando e já tava num bom período seco, né? Então, grande parte que tava ali era músculo puro, né? Mais uma vez para o som que vocês estão vendo, galera, porque assim, ó, se tem uma coisa que o cabeludo não gosta é que atrapalhe os filhos deles aqui para trocar uma ideia, né? E vai cair de novo. E vai cair de novo, eu já falei, já é melhor parar. E, David, quando eu voltei da acidente, eu fui contigo já com a bolsa de colostomia? Sim. Tu tinha tirado e aí tu voltou. Primeiro tirou ela. Tu tirou, daí depois tu ficou um período mais largado, assim, comendo e mais, lembra que tu tinha falado? Super largado, né? Tanto que tu foi lá depois de ter voltado da praia com as marquinhas, de ficar do... Eu vou, foto pra vocês. Pô, essa daqui me acompanha, essa foto me acompanha. E é isso aí, foi no antigo escritório do David Valendo, que hoje está com o escritório top na casa dele, né? O pouquinho tá indo, esse ano. A galera que quer consultar contigo, David, procura pelo Instagram ali. Eu vou deixar o arroba aqui na descrição, mas dá pra consultar tanto pra parte de nutrição como de treinamento, ou tu prefere encaminhar a pessoa pra um lugar só? Eu tendencio as duas coisas junto, é muito difícil hoje eu separar, exceto quando é colega de área que me procura por uma única coisa ou para acompanhar algum colega. Exemplo, Leônidas prepara alguém na parte de treinamento, que eu sei que é o forte muito dele aqui como personal principalmente, né? E a aluna quer fazer dieta, daí eu acompanho. Mas então que a pessoa tenha algum acompanhamento para eu preparar uma coisa só. E se a pessoa não tem acompanhamento, eu sempre só faço com as duas coisas. E tu gosta um monte da nutrição, né? Tu já gostava um monte. Nutrição meu hobby maior é nutrição. Treinamento eu curto por praticar, mas a parte de prescrição eu curto mais e domino mais, gosto mais da manipulação das variáveis da alimentação e farmácia, assim, onde eu gosto mais mesmo. Se tu fosse hoje, eu fiz um podcast com uma nutricionista aqui, pedindo para elencar as partes que ela mais considera importante. Tu diria que a base do treinamento seria a nutrição? A base do treinamento? É, a base para te ter uma evolução, uma performance.
Porque a gente pega muito isso relato de aluno que treina bem e às vezes está saindo da dieta, depois a pessoa retoma o plano alimentar, mesmo que em calorias mais baixas do que ela vinha comendo, ela consegue ter um desempenho melhor ainda, em muitos casos. E é uma coisa estranha, porque assim, a tendência é que quanto mais calorias tu estiver consumindo, mais tu tem energia, né? Então assim, mas isso vai até um certo ponto. Tu começa a extrapolar, tu começa a ter algumas deficiências metabólicas. Inclusive resistência à insulina, aumento glicêmico, por conta de aumento da insulina, tu também começa a ter sonolência, fadiga, cansaço, ficar sempre meio para baixo. Então, o quadro que desenvolve com um excesso de calorias desnecessário, às vezes ele é mais prejudicial para a performance do que um déficit calórico. Então, se a pessoa estiver se alimentando adequadamente, às vezes ela consegue ter um desempenho melhor no treino, mesmo que esteja em déficit calórico. Isso, óbvio, se a gente comparar que a pessoa está tendo uma alimentação ruim no outro ponto. Outra coisa é um superávit calórico com uma alimentação boa, né? Aí ela vai ter um desempenho esportivo melhor. Mas sim, a alimentação vai ser a base, com certeza, na parte de uma progressão no treinamento. Boa, David, treinamento. Hoje que tu vê, tipo, nas academias, que é uma parada que tu ainda te chama muita atenção. A galera segue um negócio que já, desde a época da Lili Pistola, que já não dá certo isso. E o que tu já viu, assim, de diferente? Eu acho que o problema maior hoje ainda é o invencionismo, né? Ainda acho que é mais a questão de não praticar o básico e tentar acoplar exercícios que talvez sejam eficientes, mas não naquele momento. Então, a pessoa que está 3 meses treinando e começando a fazer um exercício, sei lá, uma coisa diferente ali, aqueles glúteos que começaram a ser feitos de polia, com a polia alta ali, que é o Walter Krause, acho que começou a expor mais, né? Cara, um excelente exercício, mas um excelente exercício para alguém avançado, né? Isso é o problema da internet, né? Que é o que eu tenho visto de pessoas fazendo exatamente esse exercício, que não tem uma estabilização de core nem 2%. Tu vê, a pessoa vai e o quadril vai junto, né? Surpreende. Então, tipo, eu fico pensando, exatamente o que a gente falou, né? Como é assustador que ainda tem isso ainda nas academias, de olhar o YouTube ali, vou fazer. E o básico bem feito faz completamente diferença. Cara, eu vim dos básicos muito, né? E uma coisa que eu vejo pouco na academia ainda é terra. Levantamento terra, cara, poucas pessoas fazem. E tu vê, tipo assim, até mesmo quando um bom período que eu te prescrevi, cara, tinha terra todo treino, entendeu? Tinha terra, mas tem não sei o que no quadril, cara, vamos fazer terra, foda-se, tipo assim, vamos adaptar, vamos fazer terra mais curta, vamos fazer algum jeito terra vai estar. Tem uma restrição de movimento, a pessoa não consegue fazer direito e tá sozinha, tipo, é ok. Mas eu vou mandar, vou pedir pra gravar, se ainda continuar muito errado, daí tá, vou tirar um tempo, vou marcar uma aula um dia, vamos fazer. Eu sempre fui um grande amante do trabalho do David, porque ele é bem ligado na nutrição, não se fala, né? Treinamento também, mas também na área hormonal também. Então são 3 pilares que fazem muita diferença na performance das pessoas. Tipo, se tiver um desencaixe hormonal lá na ponta dessa pirâmide, David, pode ser que não dê certo o treinamento e não dê certo a base, que é a nutrição. Ou se eu alinhar a nutrição, tem chance de eu arrumar lá o hormonal e continuar tendo uma progressão. O problema maior é que hoje, principalmente de uns 5 anos pra cá, 6 anos pra cá, começou a ir para 2 linhas. Uma benéfica, que é o menos é mais, e isso cada vez está mais assertivo, que não precisa usar muito hormônio. Só que indo em direção à tua pergunta, é que o problema é que o lado de cima, a parte hormonal, às vezes supre um pouco da parte de baixo, porque a pessoa não está fazendo direito. Então, às vezes, o cara empilha de droga porque a parte alimentar não está cumprindo como deveria. Então, tu consegue, com a parte lá de cima, suprir um pouco da parte de baixo. O que era para ser a cereja do bolo vira a base. Que sacada. O que era para ser o extra ali, vou botar um pouquinho mais de hormônio, vou botar um pouquinho mais de acelerador, vou botar um pouquinho mais de clenbuterol, de T3, de T4, de aceleradores. Então o cara vai botar um pouquinho ou vai começar a colocar, às vezes ele já está numa dose lá em cima porque ele está saindo da dieta, ele está com calorias muito altas ainda, ele não quer passar para o trabalho,
ele não quer passar fome, ele não... Aí ele tá, o que era para ser cereja, o topo, que nem tu falou, tá virando base, né? Ah, que sacada. O problema grande hoje é esse. Isso a gente vê muito, né? O hormônio, as pessoas idealizarem como se o hormônio fosse o precursor do resto todo, né? E aí, isso é uma coisa boa que você falou da questão do menos é mais, né? Antes o que a gente utilizava ali de hormônio era um caminhão de coisa perto do que se utiliza hoje, né? Hoje é cada vez menos, é o que vai dar mais resultado. Tá comprovado que não precisa muito aquilo, sabe? E tu vê que todos os caras da ponta hoje já usaram muita coisa, mas que hoje usam menos. Não adianta cada vez usar mais, vai ter um limite para aquilo ali. Mas que a base é o restante, principalmente treinamento vem como base, né? E eu sempre oriento isso em consulta. O treinamento vai sinalizar. O que vai acontecer vai ser a dieta. Mas quem sinaliza é o treinamento. Então, se tu vai conseguir manter aquela massa enquanto tu vai em déficit calórico, tu vai conseguir ter um estresse específico para ter um volume muscular aumentado, vai ser o treinamento. Mas o que vai acontecer com aquilo que tu causou é a alimentação. E aí, por consequência disso, depois tu usa o hormônio para potencializar essas duas esferas, né? Então tu usa o hormônio para potencializar a recuperação do estresse que tu gerou na musculatura, ou tu usa o hormônio para treinar mais frequente para ela recuperação, ou para melhorar a síntese proteica e aí tu consumir um pouco mais da parte de calorias, principalmente proteica. Então tu consegue com o hormônio potencializar esses sinalizadores, mas não adianta tentar acoplar ele se o restante não estiver bem adequado. Então com um pouquinho tu consegue conduzir bem os dois. Exemplo, teve um paciente uma vez, ele já treinava uns 7 anos. E treinava, tipo, cara, o loucão treinando, jogar peso pra cima, tenta, deu, não deu e vai. E é um cara que quando a gente foi usar hormônio uma vez, cara, em um mês usando testo só ali, uma dose baixa, ele ganhou 7 quilos. Em 30 dias cravado. E músculo puro, tipo, não foi gordura. Água também, não vou ser hipócrita, né? A gente puxa um pouco de água porque hormônios no geral aumentam a parte de água no organismo. Mas vamos supor, 5 quilos de músculo, 2 de água. Claro, tipo assim, é bizarro, porque não aumentou dobra nenhuma dele. Nenhuma dobra aumentou. Em 7 quilos não aumentou nenhuma dobra. Depois no outro mês deu mais 4 quilos. Pra quem ganha 1 quilo por ano. Tu jogou, como eu falei, eu joguei hormônio no momento que o cara já estava muito bem treinado. Era um cara que já treinava muito bem há muitos anos, jogava peso pra cima, fazia o que dava, ia no extremo. E, cara, quando tu joga um pouquinho ali num cara que faz as coisas, que já tá há anos treinando, já tem receptor, tem tudo pra isso, vai. Porque as pessoas estão usando hormônio muito cedo, as pessoas estão usando hormônio com meio ano de treino, 1 ano de treino. E nem é 1 ano de treino, as pessoas estão 1 ano indo na academia, né? É, 1 ano de arreganho. As pessoas pagaram 1 ano na academia, estão indo mais ou menos 3, 4 vezes a semana, viaja, não faz mais nada, passa uma semana fora, tipo, depois de 1 ano fazendo tudo meia boca, daí ela vai usar hormônio. E, cara, não vai fluir dessa forma. Sem dúvida, David. Contigo eu aprendi uma coisa que se chama Carb Cycle. Temos mais alguma novidade no mundo? Em relação ao Carb Cycle? Em relação ao mundo da nutrição, depois eu quero que explique pra galera o que é o Carb Cycle. Que pra mim ele funcionou muito, tipo, eu consegui fazer, parece que eu dei um restart no metabolismo, sabe? Então, parada meio que linear, perdendo gramas por mês, e aí o troço fez assim, e decolou, sabe? E tem alguma novidade no mundo da nutrição hoje, não? Acho que hoje, assim, os estudos mais recentes, os últimos 3 anos pra cá, assim, o que mais tem sido notado é a parte da influência de flora intestinal, né? Acho que isso, a microbiota intestinal é o que tem sido o auge assim, dos estudos hoje na parte alimentar, é microbiota. Microbiota e macrobiota. Eu queria entrar muito nesse assunto. Como é que tu cuida isso? Primeiro, a gente cuida muito da parte alimentar em relação a consumo alimentar não ser baseado em comida, né? A gente vê hoje que muito treinador aí não é treinador, é o cara que competiu e aí virou treinador porque competiu. E infelizmente acontece muito. Então, assim, cara, o cara competiu uma vez, 2, e aí não tem formação nenhuma. E outra, eu lembro que há um tempo atrás eu tive uma treta bem ferrada com uma pessoa em específico. E
E ainda eu peguei, e eu lembro até antes a gente tava falou do Anderson Nobre ali, tu postou ontem, acho que o do Anderson, né? E ainda, na época, eu ainda peguei e falei ali, eu falei, cara, tem muitos caras bons que competiram, são treinadores bons, e ainda na época eu dei exemplo até do Anderson, eu falei, cara, tem caras como o Anderson, tipo assim, o cara treina, faz coisa, flui bem, e flui, entendeu? Tem caras que são bons mesmo, sendo um cara que competiu e às vezes não tá formado, às vezes uma coisa desse sentido. Mas depois foi buscar uma formação, né? Então tem muitos caras bons, sim, que são caras que competiram, são atletas e começaram a prescrever. Mas foram atrás. História, né? Isso e aí foi o que eu defendi. Eu falei, cara, só que essas pessoas começaram fazendo o quê? Pegou um amigo e deu um negócio pra testar no cara, pegou outro amigo e deu. Não foi o cara que competiu, pegou a foto, minha consultoria tanto. Não, foi o cara que, faz em mim, Baurinas, ó, pega aí, vamos testar fazer também, vou te prescrever e tu vai tentando. Pegou outro amigo, vamos lá, faz aí também. Então, o cara foi fazendo isso. Depois ele começou a vender aquilo como consultoria. Não foi o cara que competiu e aí foi vender, que é o que mais tem. Então, o problema das pessoas que muitas vezes acabou competindo e depois foi vender é que a alimentação tu vai ver precária, um nutriente, tu vê uma prescrição sempre aí de besteiras em pós-treino, em coisas. E eu sou um que prescreve eventualmente um doce de leite, um leite condensado, umas coisas assim. Só que o problema é que banalizaram, ainda mais com a inteligência artificial na questão Mas eu pensando nisso agora, também o bruxo bem feiticeiro. Eu pensei, a galera tá usando o chat GPT pra caramba. Então, tipo assim, acaba que banalizaram a questão de, tipo, vou precisar de uma dieta X, tantas calorias. E trocaram caloria por caloria. Carboidrato, o carboidrato da fruta é igual ao carboidrato do doce de leite. Cara, não é, não. Então, a microbiota intestinal ela vai debilitando conforme tu vai prejudicando ela com alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura. Então, começaram a banalizar nesse sentido, aí que eu entrei na questão de atletas competirem, porque os caras, atleta, a gente está acostumado a ver o cara que come 6 refeições de comida no dia, porque sacia mais também. Não é uma coisa que sacia mais comer um prato de vegetal e proteína. É mais saciável do que tu comer um pouquinho de fruta ali daqui a pouco e um whey. Então os caras acabaram se adaptando a consumir sempre muita questão de comida. E perderam um pouco o timing de, tipo assim, comer um pão, comer fruta, comer essas coisas que hoje está cada vez mais potencializado, tipo assim, comam frutas, o próprio Vitor Capel fomentou a logo dele lá de comam frutas. Que o pão, aquelas brincadeirinhas, como eu corto meu carboidrato, o cara cortando pão. Tipo. Então tá cada vez sendo mais desmistificado nessa área. Só que a microbiota intestinal ali acaba que grande parte da questão prejudicial é de uma alimentação pobre. É da pessoa não ter iogurte no plano alimentar, que acaba sendo uma fonte rica de probióticos. E aí, se a pessoa não tem iogurte, daqui a pouco prescrever uma questão de probióticos. Frutas, uma grande quantidade de frutas no plano alimentar, daqui a pouco umas 3 porções pelo menos no dia. Folhas, né, vegetais de cores diferentes. Então, ter uma alimentação rica numa questão nutritiva e não ser trocar carboidrato por carboidrato simplesmente porque doce de leite vai ser igual a banana. Cara, não é compatível. É compatível no macronutriente carboidrato, mas não é compatível na parte de microvitaminas. Então, assim, flora intestinal hoje é o que eu acabo mais tentando cuidar também um pouco por isso. Assim, eu tento sempre, às vezes o paciente, posso incluir tal coisa. Cara, a gente pode incluir o que tu quiser no plano alimentar. Em algum lugar eu vou tirar. Só que pensando na questão nutritiva, também a gente tem que pensar, tipo assim, eu posso fazer um ajuste no momento, só que a gente não pode fazer esse ajuste em todo o plano alimentar só para bater macronutriente. E acabar que muita gente hoje faz isso, né, de só bater macronutriente, principalmente como eu falei, a inteligência artificial. Ou quer bater caloria, né, porque daí fica mais fácil. Porque eu até fiz uma gravação esses dias e eu falava isso, que a galera não vê, quando o David vai montar a dieta para vocês. Por isso que, os caras não seguiam a dieta porque é um trabalho árduo. Tem que contar quantas graminhas de proteína tem dentro do frango, quanto tem na carne, quanto tem no porco, quanto tem no peixe, quanto de micronutrientes tem aqui, quanto de micro... Tipo, é um trabalho árduo, velho. É cansativo pro cara não seguir, tá ligado? É trabalhoso. Quando tu monta a dieta? Tu monta com vários pratos? Normalmente 3 opções por momento. Ótimo. E dentro das 3 opções tem outras opções. Exemplo,
Numa opção de almoço ali tem a opção com comida convencional e mais outras 2 opções às vezes. E dentro dessa opção de comida convencional já tem algumas opções. Exemplo, o arroz ou o macarrão, aí ou a pesagem da batata, ou a pesagem do aipim, aí feijão ou lentilha, e aí a quantidade de proteínas se for de patinhos, se for de frango, se for de tilápia. Então, na verdade, ela tem 3 opções grandes, e dentro da opção grande, às vezes, ela já tem essas outras, que nem aqui. Se ela pegar isso aqui, ela consegue pegar, fazer mais uns 6 pratos diferentes. Um dia come arroz, outra come macarrão, outra come feijão, outra come... aí no dia comeu arroz, feijão e frango, no outro comeu macarrão com lentilha e carne de porco, no outro ela consegue jogar bastante com isso, né? E aí entra o ponto, às vezes a pessoa entra e fala, tá enjoada do planejamento. Cara, não tem muita opção além. Tu pode variar carboidratos, mas proteína não tem o que ficar variando, vai comer as mesmas coisas. Não tem de onde tirar mais fontes proteicas. Consegue tirar das carnes, do whey, da clara, depois algumas proteínas de nível vegetal, mas que tem um limite. Não tem muita proteína diferente. E pro cara que é vegetariano, tá nos vendo hoje aqui. Proteína de soja, claras, whey. Cara, vegano não cuido. Não trabalho com vegano. Porque é uma parada, acho que é meio sinistra, né? Eu não sei. Aí tu vai me dizer. Tem que usar muitas sementes, muitos grãos e tal. Isso aí não te deixa meio estufadão? Muito carboidrato? Acho que eu falo assim, o problema do vegetariano, um pouco, é que as fontes de proteína vêm carboidrato junto também. Isso. Então vai pegar 100 gramas de soja ali, de uma proteína de soja, vai ter ali suas 18, 19 gramas de proteína em média, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, nessa média, e vai ter mais, daqui a pouco, umas 5, 6, 7 gramas de carboidrato, coisa que numa 100 gramas de frango não vai ter o carboidrato. Mas daí vai ter um pouquinho da gordura. Então tu consegue compensar. O problema é que daí, se ele tem carboidrato aqui, ele vai ter que comer um pouco menos do carboidrato daquela refeição. Então se ele comeria 100 gramas, ele vai comer 70, 80. Então ele vai ter que tirar de algum lugar. E aí entra que às vezes no planejamento alimentar daquela pessoa, ela meio que acha que tipo, mas eu como pouco arroz. Vai comer pouco de algum lugar, porque eu tenho que botar uma proteína de soja ali, uma proteína de nível vegetal, que supra um pouco aquilo ali. Então, mas é bem tranquilo, como eu falei, pensando em nível vegetariano é tranquilo, aí tu bota a proteína de soja, uma quantidade não tão grande, adiciona mais, sei lá, uma clara, 2. Uma clara de ovo. Se fosse então vegano, aí ia embaçar o negócio. Daí que eu falei, daí vegano não acompanha, porque, cara, primeiro que eu não tenho vontade de ficar quebrando a cabeça pra montar. Ou ia quebrar a cabeça, velho. Então, assim, eu não Deve tenho... ser louco o negócio. Cara, o problema não é nem só o quebrar tanta cabeça, mas é que tu ingessa uma quantidade de coisa pra pessoa muito grande, e eu não gosto disso. Mas a pessoa, ela não tá se importando, porque ela tá habituada daquilo na vida dela. Sim. Então, tipo assim, tu engessar poucas opções pra ela, vai ser convencional, porque ela tá acostumada com aquilo. Ela tá acostumada a não ter muitas fontes diferentes de proteína, ela já tá acostumada a não ter muito repertório alimentar nesse nível, né? Quando tu vai incluir proteínas de nível animal pra fazer um sanduíche, pra fazer alguma coisa. Então ela tá acostumada já a isso. Mas eu não estou habituado a isso. Então eu particularmente evito e passo para algum outro colega se precisar. Assim, eu não aceito veganos, né? Vegetariano eu tenho paciente vegetariano tranquilamente, alguns até. É muito de boa de trabalhar, tem excelentes resultados. E como falei, é tudo uma questão de ajuste, né? Incluir whey protein ali daqui a pouco, incluir claras, incluir iogurte, queijo, leite. Consegue tudo de boa, assim, sabe? Então, a única questão que eu falei, daqui a pouco ter que diminuir um pouquinho de carboidrato de algum lugar para acoplar as proteínas vegetais. Né? Que bom que tu não sai desse ponto. Tu falou exatamente que sai do contexto que é de demonizar, né, as coisas. E, eu não como, que a gente falou, tipo, vou só não... E ainda se tem, né, não diz, vou fazer uma dieta, eu vou comer de café da manhã arroz e feijão e carne. De lanche, arroz, feijão e carne. E aí o cara não tem vida, né? E aí tu ter um estilo de vida é diferente. E aí tu já pegou no consultório lá alguma pessoa que chegou e disse, David, eu quero só ter um estilo de vida. Eu quero aprender a comer, não quero, sabe, tipo, eu quero ficar marombado e tal. Já pegou alguém assim? Raramente, mas já. Poucos chegam querendo ficar marombado. Mas todo mundo quer emagrecer. Mas é raro tu pegar a pessoa chegando querendo isso, mas ela sai querendo isso, entendeu? Tipo, ela inicia com um projeto, depois que ela atinge aquela média
que é a média que ela consegue, ela meio que adequa aquilo para a vida dela e às vezes ela vai parar no sentido de que se ela quiser a mais, ela vai ter que sofrer. E ela não quer sofrer. Chegamos onde eu queria. Queria exatamente isso, levar o assunto para esse lado, porque às vezes as pessoas estão em casa e estão pensando tipo, que é muito longe de chegar, só que tem que começar, tá ligado? Então exatamente esse é o ponto que eu vejo que as pessoas têm que ir no nutricionista para querer seguir um lifestyle que não vai ter como tu fugir. Tu vai começar a ver que o troço está dando tanto resultado que daqui a pouco tu tá, vamos fazer um treininho mais pesado, vamos apertar um pouco mais a dieta, tu começa a se adequar àquele cenário, né? Hoje teu público, David, maioria feminino, maioria masculino. Meia meio. Meia meio, top. Meia meio. Quem olha na rede social acha que é só mulher, porque homem não posta, né? É uma dor minha também. Mas é meia meio. 40, 40, 45, 45, a média. Assim. Hoje, como nutricionista, educador físico, qual público tu acha que é o mais tranquilo de trabalhar? Cara, mulher é mais complexo apenas um quesito hormonal e a frustração psicológica de tô inchado, tô mal, tô não sei o que, tô isso, aquilo. Mas ela segue mais. Mulheres normalmente cumprem planejamento mais fidedignamente que homem. Chega lá mulher pra ti assim, mas tudo isso aqui eu vou ter que comer. Tem meio que um trauma, sabe? Não, Deus o livre comer isso aqui, eu vou engordar, não sei o que. Já existiu esse tipo de coisa? Já, constantemente. O que se faz esse tipo de... Cara, primeiro, né, eu sempre explico o que é densidade calórica em relação ao volume alimentar, né? Então, assim, eu tiro aquilo da pessoa achando que ela vai engordar no sentido de que ela estava acostumada, às vezes, a comer de uma maneira errada, que um X de 1000 calorias é a mesma coisa que a dieta dela de metade do dia inteiro. Então, eu primeiro desmistifico isso para mostrar que ela não vai engordar com aquilo ali. Ela pode passar o dia meio cheia, assim, saciada, a gente ajusta o plano alimentar para coisas de menos saciedade, né, mais palatáveis, mas ela não vai engordar. Ela tem que tirar aquilo da cabeça. E então eu primeiro explico sobre a parte de volume alimentar em relação à densidade calórica, para a partir daí a gente conseguir ter uma ideia do que aquilo não engorda. A partir disso, dependendo da pessoa, o grau de trauma dela, eu prescrevo algo que, exemplo, eu acho errado, mas é assertivo. Exemplo, se ela deveria comer 1.600 calorias e eu percebo que ela tem muito incômodo com isso, eu vou prescrever 1.200, 1.300, mesmo que aquilo não seja o que eu considero certo, mas considero que ela vai fazer sem problema. E depois eu vou ajustando. Então, às vezes tem que ir um pouco mais pelo feeling teu profissional do que aquilo que realmente é necessário. Né? Aí vai uma questão de expertise de anos trabalhando com isso. Né? Tu ir um pouco contra aquela maré de... É que nem parte de treinamento, a pessoa chegar e tu, o ideal é tanto. Cara, faz 2 vezes aí, começa. Aí terça e sexta aí fazer um exercício, aí fazer um funcional aí, vem treinar comigo aí 1 vez a semana. Cara, coisa lá bem. Aí, pô, se viu que não é o bicho de cabeça, viu que consegue vir. Vamos vir 3 vezes aí. Cara, daqui a pouco ela tá vindo, daqui a pouco ela fez uma amizade que consegue trazer ela no outro dia mais. Plano alimentar é a mesma ideia. O David Valendo vai te fazendo um carinho quando vê, tu já tá comendo até o que não esperava comer. É o básico, né? Vai incluindo aos poucos. É que nem parte de frutas, às vezes a pessoa não tá acostumada. Cara, bota, qual fruta tu come? Tal, tá, bota aquilo, deu. Come aquilo ali sempre. Depois tu vai acoplando, misturando. É que nem eu falei, eu boto muitas opções no plano alimentar. Mas também se a pessoa é uma pessoa que se perde um pouco, ingesta um pouco. 1, 2 opções no máximo. Mas eu sempre tento fazer com várias. Se a pessoa é uma pessoa que fica meio perdida, eu já meio ingesto um pouco mais no plano alimentar. Tu já colocou no palco Fernando, já colocou no palco Gabriel, já colocou no palco umas meninas. Já, uma deu treta no passado, retrasado até. Oi? Uma deu treta lá no retrasado, foi feio até. Que deu? Não vou expor aqui pra não... A polêmica, eu curti, achei que ele ia falar. Não vou expor. David Valendo, e agora tu meio que deu uma
Cara, assim, ó, eu botei uma pessoa no palco, botei um outro colega de área também, antigo, assim, Matheus Castro, que também é personal. O Fernando foi algumas vezes, o Fernando foi 3, 4 vezes, acho, não me engano, que a gente subiu. Então, assim, nunca foi uma área que eu quis ficar muito. Porque é uma área, assim... Cara, em diversos aspectos, assim, a gente pensa que é uma área meio suja em algumas coisas, mas tem uma briga de ego muito grande ali dentro. E cara, o problema não é nem só isso, assim, hoje eu tô bem estável em algumas áreas da minha vida. E o problema é que a maioria dos atletas não são atletas. Né? Então, tipo assim, trabalhar com pessoas que ficariam errando o tempo inteiro e tipo, cara, pra quê, sabe? Tipo assim, primeiro o cara não precisa competir, tá competindo por status, tá competindo para tentar se promover na carreira, tá competindo, não tá competindo porque ele quer competir, não tá competindo porque ele tem desejo de ser melhor naquilo. Tá competindo por um status que, tipo, ele não vai fazer o bagulho como deve fazer. E aquilo ali é frustrante, assim, de tipo, tu vai ali, tu perde teu dia, tu perde tua amanhã, teu dia, tua tarde, tua noite, tu perde a semana manipulando dieta dia a dia, manipulando coisa dia a dia, pra gente perde um mês de finalização ali, tu toda hora arrumando uma coisa ou outra e pra pessoa não fazer. Cara, não faz sentido hoje mentalmente e financeiramente. Eu tenho aqui, tem duas aqui até, antes elas pegaram, cadê? Já tá atendendo até na Filadélfia. Tem a Diana, além que é amiga da Sui, ela vai competir, então aqui, tipo, ela tá mandando aqui as coisas, né? E ela, assim, ela foi uma pessoa que virou a chave, cara, que Deus que ela virou a chave. Eu vi as fotos dela. Meu, bizarro, assim, mas aí, 1 ano e meio pra ela virar a chave. Enquanto isso, eu nunca parei sobre competir, né? Aí um dia ela, sei lá, fez umas aulas de pose lá com uma guria de lá. Virou a chave assim, começou a fazer o bagulho como tinha que fazer, sai pra jantar no lugar, leva a marmita dela, ou vê antes se tem o cardápio, aquilo que ela conseguiria fazer a dieta dela no lugar, senão ela não vai. Então, tipo assim, virou a chave, aí que trabalha pra isso. Mas eu não procuro mais atletas, tipo, eu não exponho atleta quase. Inclusive, essa última pessoa que deu problema, cara, eu postei no dia lá que ela ganhou ali, postei o troféuzinho com ela e tudo. E foi só. Eu não fiquei postando preparação dela, não fiquei postando nada porque eu não queria captar esse público. Acho que sei que rolou. Abafa o caso. Mas, ô David, cenário Estados Unidos, cenário Brasil. Como que foi trabalhar assim? Toma, bebe. O professor bebe, ele bebe água pra caramba. Cara, a distinção muito, acho que é muito mais na parte de treinamento. A alimentação, eu vejo que a cultura americana assim, acaba, pelo menos das pacientes em si, que grande parte eu tive e algumas eu tenho, uma alimentação muito ruim lá, em grande parte, assim, no sentido de ter muita liberdade com fast food, muitas essas coisas por lá, né? Então as pacientes normalmente acabam chegando com um grau de gordura muito alto. Mas uma coisa boa de trabalhar com o americano é base de treinamento. Pelo menos todas que eu tive até hoje, quase sempre tinha uma base de treinamento muito boa. Assim, Que já vem da escola? Que já vem muito mais da parte da escola, assim, da doutrina, do local, estímulo a treinamento. Não digo nem só treinamento de força em si, mas digo esportes, né? Até uma base, tipo, nas faculdades tem, na escola tem, né? Então, tipo, acho que a base de treinamento, de estímulo ao treinamento é uma coisa muito boa. E principalmente as escolas de força, assim, né? Então, tipo, 3 alunas minhas ali que são, basicamente, tinham um nível de basismo, assim, de força, sabe? Essa mesmo que tá indo agora pra parte do fisiculturismo, cara, fazia ali seus agachos com 100 e poucos quilos, é uma guria de 60 quilos, sabe? Então, tipo, tem uma competiu no ano passado no powerlifting, ela pesa 82 quilos, ela fez um agacho de 170, 180. Pô, 2,5 vezes peso corporal quase.
uma mulher, hein? 2.2. Ganhou, quebrou os negócios, quebrou recordes. Tô falando, né, que nem eu tinha falado sobre brainstorm, né, vai rolando essa chuva de ideias, assim. Aí falou dessa questão deles já virem no high school, já com uma base de treinamento boa. Aí fiquei pensando, será talvez possa ser por isso que lá nos Estados Unidos não tenha professor de educação física na sala de musculação? E se tu quiser, tu tem que contratar, porque entende-se que a pessoa ela já tem mais ou menos uma consciência do que ela está fazendo. Não acho que esse seja o motivo. Não vejo isso como motivo. Mas até na verdade eu acho que é interessante a maneira que foi feito lá algumas coisas. Exemplo, a própria questão de fazer uma universidade específica para o treinamento, né? Tipo assim, ser um curso, não é uma universidade, não é uma graduação, né? Em partes é certo, em partes às vezes as pessoas incriminam muito, mas, cara, se tu pegar aqui na nossa graduação, quanto da graduação tu fez voltado a treinamento? Estamos chegando no assunto que é o próximo. Então, tipo assim, foi pouco. Então, assim, se tu pegar um ano fazendo sobre treinamento, fisiologia do treinamento, periodização do treinamento, biomecânica para o treinamento, tipo assim, um ano só do treinamento daquilo que tu quer, cara, vai ser mais efetivo às vezes, tá? Tu não vai poder dar nenhum outro leque para algumas outras coisas, tu não vai entrar em cadeiras de humanas, tu não vai ter uma coisa de comportamento, talvez tu não entre em nada disso. E vai te faltar essas coisas um pouco. Mas tu vai ter a base do treinamento. Que aqui às vezes a gente vai fazer, sei lá, anatomia no semestre 1, biomecânica no semestre 2, bioquímica no semestre 3, fisiologia no semestre 4, fisiologia do exercício no semestre 6, musculação no semestre 7. Cara, chegou no 7, tu nem lembra do 1. Então, até tu chegar na musculação, pelo menos na minha, acho que foi no 5º semestre, 6º, 7º, não lembro. Demorou um tempo. A minha foi os últimos. Hã? Na minha foi os últimos. Foi 7º, acho. Eu acho que foi no 7º. Foi de 5º a 7º. Tipo assim, até tu chegar lá, óbvio, a ideia é que a pessoa vá continuar estudando, vai continuar praticando, fazendo outras coisas, pra daí ela... Até tu chegar lá, cara, imagina, eu quero trabalhar com musculação. Tá bom, daqui 3 anos e meio vai chegar na cadeira de musculação. Então, tipo assim, eu acho muito interessante a faculdade de educação física pra nós. Abre muitos leques, abre oportunidade, porta, principalmente pro cara que não sabe pra onde quer ir. Mas pro cara que já sabe muito pra onde quer ir, é bom ter a base de tudo aquilo, mas o que aquilo além vai te agregar? Sabe? Técnico de educação física, comente a respeito. Eu não vi nada sobre. Não sei, assim, eu não vi o que pode, o que não pode, o que poderia ser feito. Já tem? Tá sendo feito ou já tem? Acho que vão liberar agora, hoje é liberado. Eu não vi. Aí entra essa parte, né, de comentários do que eu acho, é que a pessoa ela tinha que passar por 4 anos e depois aquilo ser uma especialização somente na musculação. Acho que talvez não 4 anos, uns 2 anos dentro da graduação ali pra gente conseguir aprender anatomia, fisiologia, cinesiologia e depois tu faz um técnico voltado pra musculação, né? Que daí entra na parte de especificidade, uma pós-graduação, né? Daqui a pouco tu não precisaria ter esportes dentro da educação física, pelo menos não numa carga horária tão grande, né? Poderia ter uma base mais refinada ali. Como eu falei, eu gostei de ter feito os esportes, eu gostei de ter vivenciado coisas que eu nem sabia como era vivenciar. Talvez essa questão de ter os esportes lá na tua faculdade não te despertou muito também pra ginástica de powerlifting? Não, porque eu não tive nada de power na faculdade. Nada? Porque tua base também foi muito no powerlifting, né? Foi, mas por cursos externos, né? Por vivências externas, pessoas externas. Né? O próprio Eduardo Kran, né? Acho que é a base hoje, o Eduardo Kran é nosso forte aqui, né? A referência hoje no Sul, principalmente, é ele. No Brasil, ele tá entre os nomes fortes aí, né? Beijo pro Eduardo Kran, do Comando Barbell Club. Então, assim, eu não vejo isso como motivo, assim, na época, assim, eu ter ido pra parte de power por conta disso. Ter uma base ali, né? Eu fui vivenciar por mim, assim, eu passei uns 8 meses, assim, com a equipe de power pra vivenciar, foi fazer uma pós ali, sabe? Assim como o ano retrasado, que eu contratei o Sizing ali pra ficar um ano em preparação com ele, foi pra... Tá, o que os melhores do Brasil estão fazendo? Vou ficar um ano com o cara e vou ver, sabe? Então foi tipo... Foi gratificante. Foi bom. Cara, eu vejo hoje
muitos colegas de área têm esse problema, né? Não querer pagar para aprender, né? Então, não só na nossa área, em diversas áreas, mas o problema é que às vezes os caras não querem nem pagar para aprender e às vezes não querem pagar para outro colega de área para aprender, né? Hoje tu tá fazendo esse trabalho. Hoje tu tá... Quem é professor tá assistindo? Quem é nutricionista tá assistindo? Hoje tu tá dando uma consultoria para essas pessoas. Hoje eu comecei a montar um protocolo de mentoria, inicialmente. Então estou basicamente fazendo umas 3 vagas a cada 2, 3 meses, em média. 3, 4 vagas. A ideia da mentoria vem para 2 vertentes, assim. Eu basicamente comecei pensando num lado e depois fui indo para outro. O que é hoje a base da mentoria? Primeiro que ela tem... No início eu modulei com 6 sessões, hoje são 4. O início, a ideia da mentoria, particularmente, ela partiu de uma dor que eu já tive, que foi a parte financeira, prospectar, como captar o cliente, como fidelizar o cliente. Então foi tudo que eu aprendi nos últimos anos para melhorar isso. E hoje tu tá com quantos anos, David? Hoje tu tá com quantos anos? 28. Hoje o David está com 28, uma empresa de marmitas. Uma empresa de marmitas. Professor de educação física, nutricionista e está muito bem, muito obrigado. Graças a Deus tem outras empresas que eu tenho participação em si, né? Negócios em si, tem investimentos no geral. Mas a empresa de marmita ali que acaba sendo um ponto mais forte, assim, hoje em alta aqui. Que tem um vínculo meu mais ativo e presente. Então, assim, o que eu vim fazendo dentro do desenvolvimento da mentoria foi dividir em 4 blocos ali, que a pessoa pode aproveitar o tempo da mentoria para coisas específicas. Por exemplo, quer aprender sobre treinamento, quer aprender sobre dieta, como entender o planejamento, como entender alguma parte de exames, como entender o hormônio, como entender alguma coisa. Ela pode ir para conteúdos específicos que ela desejar naquele período comigo. Uma pós-graduação. Mas... Gostei. Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Mas o ponto principal que eu quero com a pessoa, tendência é trazer ela para como captar cliente, como fidelizar, como fazer um remarketing em cima dos clientes que já chamaram, como dividir aquilo, planilha financeira, questões de investimentos, como conseguir parceiros, como fidelizar parceiros, a parte de controle financeiro em relação à prospecção, tipo assim, esse mês eu vou fazer uma projeção futura do mês que vem. E a gente é ruim de parceiro, né, David? Quantos anos a gente já tá na Toderm já? Toderm 6, 7, não sei. A gente foi os primeiros a entrar na Toderm. Na Toderm tem, acho 6, né? Não lembro quanto tempo faz. É tempo, né? Esse dia eu tava pensando que era 10, eu acho que é 6. Eu não sei, eu acho que é uns 6, 7 pelo menos, assim. Talvez mais, mas eu acho 6 eu tenho certeza, não lembro se mais. Na Toderm eu tenho uns anos com ela, né? Tem outras empresas em si que eu já tive vínculos fortes também. Depois eu acabei saindo, a própria empresa de marmita eu tinha vínculo antes com outra empresa, eu saí para abrir a minha, então tipo assim, hoje basicamente de algumas parcerias que eu não tenho mais foi porque eu saí, não foi porque me tiraram. Então isso foi uma coisa muito positiva assim para mim sempre. Então eu saí de algum lugar porque eu fui fazer outro, e não porque eu fui saído, né? Então isso é uma coisa que dentro da mentoria eu tentei fazer muito. Então hoje feedback de alguns mentorandos foi a questão de, cara, teve um ali... Ontem teve outra que mandou também feedback. Ela seguiu algumas ideias ali que eu passei, criou um grupo de desafio para ela captar pessoas novas. Agora até o carnaval, no grupo tem 53 pessoas. E tipo assim, ela tava já com problemas financeiros, mas ajustou umas coisas, fez um grupo, captou 53 pessoas pro grupo. Dentro desse grupo ela já vai vender um negócio para tentar a consultoria dela melhorar. Outro lá tinha um aluno de personal e mais trabalhava no outro turno, em outro lugar. Tá com 4 alunos de personal, 4 consultoria que não tinha nenhuma, 3 consultoria que não tinha nenhuma. Então, tipo assim, em 2 meses ele pagou a minha mentoria total e ainda já ganhou mais. Benção. Então, assim, outra era parte do CrossFit, ela saiu do box que ela tava para sair. Já tinha alunos prospectados em si para quando ela saísse do box, ainda conseguiu expandir algumas coisas. Cara, ela saiu do box faz 1 mês e meio, a agenda dela de personal hoje tá cheia. Em 1 mês e meio. Então assim, e aí entra no ponto depois além, que foi além da prospectar, o fidelizar e o como controlar esse financeiro. Que entra aqui, muitos colegas ainda têm esse problema, né? Tipo assim, quanto eu já faturei na minha vida? O cara não sabe.
Não sei se tu tem controle disso ou não, acho que eu não lembro se a gente conversou sobre, acho que não. Mas muitos colegas não sabem quanto eles já ganharam na vida. Os tempos eu postei ali de ter feito 1 milhão com consultoria e treinamento, parte de peixe e tudo mais, tipo, nos últimos 5 anos. Cara, talvez tenha um cara que já fez mais que isso. Mas Só que ele não sabe. E não soube aproveitar. Que é o que aconteceu comigo. Tu fez e tu tá sabendo aproveitar. Essa é a diferença. Então assim, tem muito cara que não sabe quanto já ganhou na vida, muito cara que não sabe qual foi o melhor mês que ele já teve na vida, muito cara que não sabe qual foi o pior mês que ele já teve na vida, ele não sabe quantificar quanto foi o pior mês que ele já teve. Ele sabe que ele passou trabalho no pior mês. E ele sabe que no melhor ele gastou com alguma outra coisa. É verdade. Mas ele não sabe quanto foi o pior mês. O pior mês eu ganhei 1.000 pila. O pior mês ele sofreu pra pagar uma conta. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu quantifico muito isso. Eu sei o meu pior mês lá que aconteceu no período X, que eu tive outros problemas pessoais, e aquilo começou a tipo, bater 1 mês ruim, 2 meses ruim, 3 meses ruim. Falei, cara, isso aqui aconteceu nessa época. Eu associei aos momentos. Então, porque eu consigo ver, porque eu tenho a planilha de anos ali. Eu consigo quantificar, tipo, aqueles 3 meses ruins lá foram quando aconteceu tal momento da minha vida. Aquilo afetou na minha renda, porque afetou no meu trabalho. Então, hoje eu consigo quantificar tudo isso. Mas foi um trabalho até chegar ali, né? Então, assim como hoje eu consigo ter meses muito bons e entender o porquê que aquele mês foi muito bom. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu falei antes, que foi eu prospectar o mês seguinte. Mês seguinte, a ideia é que vai dar mais ou menos tanto. Pô, tá dando muito abaixo da minha média. O que eu vou fazer de diferente? E aí eu começo a prospectar. Vou postar um pouco mais da consultoria, vou postar um pouco mais da mentoria, vou postar um pouco mais dando aula, vou postar... Alguma coisa eu vou fazer de diferente. Para tentar pelo menos, preciso equalizar de novo. Então se eu percebo que o mês seguinte vai ser meio ruim para alguma coisa, ruim dentro da minha média hoje, então eu já meio que me mexo de alguma maneira diferente. Vou dar uma aula a mais no sábado, vou fazer alguma coisa pelo menos para equalizar a renda. Tá? David Valendo. Gostou dessa? David Valendo. Valendo. David Tá valendo Valendo. quanto? Tá valendo tudo, né? Tá valendo, vale tudo. Para nós encerrarmos, temos 2 públicos. Aquele que nos assistiu hoje, que gosta de treinar, e aquele que é nutricionista, que é professor. Qual a dica tu dá para essa galera, para que elas não cometam os mesmos erros que nós cometemos no início? Forte essa aí. O que está começando, O que está começando na área de treinamento, e aquele que já é professor, já é nutricionista. cara, o que está começando... Na verdade, essa dica serve para os dois. Assim, eu vejo que eu tive muitos problemas financeiros. Não tive problema, não passei dificuldade, mas eu não conseguia ter nada do que eu quisesse, digamos assim. Então eu corri atrás de muita coisa. Vendi café na faculdade, fiz todas essas coisas que às vezes eu compro. Legal. Então assim, eu fiz algumas coisas para dar conta de fazer as coisas. Então, uma coisa certa que eu consegui fazer desde o início foi fazer querendo o dinheiro, mas não pensando nele. Então assim, eu queria o sucesso de fazer as coisas para no futuro conseguir ter dinheiro. Claro que ele veio natural, eu te conheço há muito tempo, eu sei que tu nunca foi ganancioso. Tu tinha ambição, mas não era ganancioso. Então assim, então eu sempre cara, vou fazer, precisei ajudar quem ajudei, se eu precisava dar treino de graça eu dava, se eu precisava dar dieta de graça eu dei, se eu precisava cobrar barato eu cobrei durante um tempo, tentei fazer parceiros. Então assim, Eu treino. Agora é minha vez. Aí. Ele não podia terminar sem ter isso aí, né, cara? Aí, então assim, mas eu sempre tive ambição do além. Então assim, uma grande parte que os colegas cometem de erro é pensar naquele financeiro do momento e não pensar no cliente. Que top. Então assim, tu fica muito preso ao pagamento, mas, cara, eu sou um cara preso ao pagamento, no sentido de sei cobrar quando a pessoa está em atraso, quando a pessoa está devendo, quando tem que cobrar. Minhas aulas são pagas antes do mês. Pagas antes, né? Uma exceção ou outra com algum problema é tu saber ser flexível e ponto.
mas tu ter uma organização daquilo, não é deixar uma Bomba não dá, né? Então, assim, tu ter algumas organizações para as coisas funcionarem. Mas acontecer um problema, tu também saber ser flexível. Mas lá, num primeiro momento, cara, tu abria mais exceções, com certeza, porque tu precisava também daquilo. Mas eu acho que o grande erro das pessoas ainda é pensar muito no financeiro e não no paciente. Então, tornar o cliente um número e não necessariamente humanizar aquele atendimento, né? Excelente. Então, acho que é que nem a questão do Ctrl-C, Ctrl-V de treinamento, do C, Ctrl-V da dieta, então, tipo assim, mas isso ainda é o mínimo. Eu digo realmente o conversar com o paciente, entender a dor dele, entender a questão, e não tipo assim, vou entrar, sair, atendeu, tchau, vai embora, mandou e não chama mais. Cara, manda, passa um tempo, chama, pergunta, e aí como é que tá, fazendo, não tá. Isso não é guerra, né? Então, assim, não tornar um número apenas, óbvio, talvez numa larga escala isso depois seja complicado, mas aí tu contrata alguém, se precisar, para fazer esse processo, de chamar, perguntar, continuar sendo humano, talvez não tu que está fazendo a humanização completa. Tu humaniza na consulta, mas depois alguém vai continuar humanizando para ti, entendeu? Pós bacana. Então, interessante. Essa é a questão que às vezes tu acaba necessitando. Eu sou um cara, não é me achar, mas eu sou um pouco fora da curva no sentido de eu faço tudo meu hoje. Isso então, é muita loucura, porque a gente está falando de, em média, acredito eu, umas 800 pessoas. Cara, na verdade, se a gente pegar em atendimento geral, assim, mês, 100, né? Só que, tipo, 100 todos os meses, né? Então, se a gente pegar aí, tipo, 100 fixo todos os meses. Então, uma coisa, sozinho. Tipo... É puxado. Então, se a gente pegar dentro de um ano inteiro, tipo, cara, né? É bastante, né? Por então... isso que ele é orcaólico, mas ele já foi mais e ele tem tesão que nem eu de trabalhar. Aqui não tem problema, passa madrugada trabalhando se tiver que trabalhar. Hoje eu postei antes ali, eu entrei a madrugada trabalhando, hoje de manhã eu vim pra cá, teve uma coisa, tô olhando as fotos ali que eu te mostrei da Diana, dessa americana, mais outros 2 alunos em si, e aí vim pra cá, então, tipo assim, amanhã eu vou prescrever, alguma coisa, vou trabalhar. Hoje eu tirei um pouco o pé e um pouco para algumas coisas, tipo assim, para ter um pouco mais, tentar ter um pouco mais de lazer. Claro. Mas ainda assim, tipo, eventualmente os meus lazeres eu tô levando meu notebook, meu celular tá comigo e aí eu aproveito de algum outro lugar, mas trabalho também, sabe? Então, grande parte hoje de dicas, assim, pensando em quem está começando ou quem já está na área, para encerrar dentro desse assunto, é questão de ser humano com o paciente. Acho que num primeiro momento é o principal, tu entender a dor dele, tu entender e se tu não entender, tu tentar saber destravar aquilo, acho que fazer... Tem muita gente muito técnica e boa, daí entra para a parte de quem já é formado, mas que ou não sabe vender, ou não tem desenvolvimento pessoal. Né? Então, uma coisa que eu saí um pouco depois de ter muita técnica, ao meu ver, foi começar, mas eu não fui começar, porque eu sempre fiz isso desde o início da faculdade, foi ir muito na parte de desenvolvimento pessoal. Então, assim, curso na área de desenvolvimento pessoal, fazer imersão na área de desenvolvimento pessoal, entender mais sobre a área de desenvolvimento pessoal e comportamento humano, para te destravar o gatilho do paciente, no sentido de, não digo que tu vai curar o paciente, mas digo para fazer ele te falar, entendeu? Que vai saber lidar, né? Para fazer ele falar coisa que ele às vezes não quer falar, porque às vezes ele tem uma dor ali de incômodo, só que, cara, tu não é para ser psicólogo, só que também se ele tiver causando um desconforto ali, que ele não vai cumprir a dieta, ele não vai treinar, por que ele não vai treinar, o que tá tendo dificuldade que ele não faz ele ir, por que ele tá comendo doce, por que ele não tá desencadeando ele não dormir, porque... E aí tu entender esses processos, fazer ele te falar por que ele não tá fazendo, que às vezes ele nem sabe te falar o porquê. E aí tu começa a abrir as caixas e aí começa a clarear. Ele clareia para ele, para depois clarear para ele te falar o que tá acontecendo. Excelente. Então acho que hoje em si, como dica para quem tá começando, para quem já está, acho que a dica serve para os dois, é ter controle dos seus ganhos, né, planilhar as coisas, acho que controlar essas coisas é importante. As pessoas, planilha de gastos, cara, é que eu sou um cara extremamente mão de vaca. Então eu não faço planilha de gastos, basicamente, porque eu quase não gasto. Eu tenho um custo de vida alto hoje, mas por coisas de alto valor. Mas não porque eu fico comprando coisas supérfluas. Eu preciso daquela bermuda, eu preciso daquele tênis, aquele relógio ali eu preciso. Então assim, eu não... então tipo assim, eu não consigo, eu não tenho gastos hoje. Eu tenho... ano passado fui... A Sui mesmo, ela foi vir para os Estados Unidos ano passado para cá, eu falei, cara, quero um Mac, quero o celular.
Cara, foi ali, deu 18, 19 mil Mas as foi duas coisas. aproveitando algo que tu Que eu ia acabou trabalhar pagando também. menos. E acabou pagando menos. Não, também eu paguei pagando menos, mas tipo assim, eu digo que foi uma coisa, tipo, cara, eu tenho custos altos, mas são pontuais. E coisas tipo assim, meu trabalho, o MacBook é meu trabalho, já tinha um outro Mac, vendi o Mac, tipo assim, até o meu outro Mac tá com os guri da Wireless lá. Legal. Então, tipo assim, eu tenho um custo de vida alto com algumas coisas. Meu carro, tipo, mas são custos que estão ali, que eu já sei, eu não fico controlando, comprei uma bala, comprei não sei o quê, tipo, eu não tenho esses acoplado Porque isso, já nem porque eu faz, não faço, entendeu? Exato. Mas Galera, ter planilha de ganhos é importante. então, para encerrar, hoje vocês estão achando diferente, porque a gente está sentado aqui conversando pro canal, a gente não estava treinando, David Valendo está machucado, está com uma lesão no tríceps. Mas a da lombar também, mas a da lombar já outra Ele de tá com uma da lombar, ele tá com uma do tríceps, ele tá com uma do ombro, ele tá com uma do... Cox, não tira. No coxtel. Não. Tá, mas é a lesão, né? É um monte de lesão. Faz parte, né? Quem se mexe tem lesão, só quem tá deitado que não tem, né? É a mesma parte do dinheiro, né? Só tem dinheiro quem tá se mexendo e quem tá contratando o arroba David... Treinador David Valand. É arroba... Treinador David Valand. Isso aí. Treinador underline David Valand. Então já sabe. David, muito obrigado. Irmão. Tu vai descansar agora, não vai trabalhar. Dá pra trabalhar um pouquinho, tem kart depois. Aonde? Kart no Praia de Belas. 6 horas da tarde. Diversão. O Rodrigo vai? Não dá, deu pra ganhar, né? Ele é muito viciadinho. Então tá, galera, é isso aí. Se cuidem. David Valendo. Isso aí, vamos lá, né? Vai pegar esse David Valendo aí.